Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Bom, vamos lá, né? É uma alegria muito grande, uma satisfação enorme poder participar dessa celebração. Confesso que não me sinto digno, né, de poder compartilhar da palavra de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, coloca pessoas assim como eu para poder falar dessa palavra que é excelente, que é fantástica, que supera tudo aquilo que a gente pode ser, tudo aquilo que a gente pode expressar, né? Essa palavra que é mais excelente do que as nossas próprias palavras, porque ela consegue, de maneira sobrenatural, agir nos nossos corações e transformar, fazer mudanças em nós, que só pode ocorrer pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Bom, vamos lá. Eu com muito cuidado, eu sempre tenho, né, um certo cuidado, depois de alguns anos aí de caminhada no Evangelho, de caminhada cristã, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E tudo aquilo que a gente... algumas coisas que nós aprendemos e que eu aprendi, algumas coisas que eu aprendi no início da minha caminhada cristã, foi mudando ao longo dessa caminhada. Algumas coisas que foram construídas de pensamento teológico mesmo, elas foram desconstruídas ao longo dessa caminhada. E eu atribuo essa desconstrução e construção de novas percepções à própria palavra de Deus, né? Que vai mostrando muitas vezes que aquilo que eu pensava, que eu às vezes até defendia ser absolutamente correto, não se passava de uma ideia minha mesmo, uma coisa que algo, um conceito, uma determinada teologia que eu mesmo construí a partir das minhas experiências e não a partir da própria palavra em si. Por conta disso, eu agora tenho muito cuidado para não espiritualizar tudo que acontece na minha vida, ou tudo que acontece na vida das pessoas com quem me relaciono.
Porque nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa de Deus, e nem tudo é culpa minha. Deus não está controlando todas as situações em todo momento. Existe a vontade permissiva de Deus, a gente sabe disso, e ele tem o controle, não no sentido de controlar minuciosamente cada detalhe da nossa vida. Até porque, se fosse assim, tudo que acontece na minha vida, tudo que dá errado, tudo que dá certo, seria a culpa exclusivamente de Deus. Eu não precisaria me arrepender de maneira alguma de alguma situação que não deu certo, enfim. Então, ultimamente eu tenho me preocupado em ter esse cuidado de atribuir aquilo que acontece na minha vida. Eu tenho cuidado em atribuir esse acontecimento a uma vontade absoluta de Deus. Tenho cuidado também de não atribuir a uma culpa exclusiva minha, porque pode ser uma decisão, um desdobramento de uma decisão de outras pessoas, né? E também, como disse no início, nem tudo é culpa do diabo, né? E ao mesmo tempo que eu tenho, e eu acredito que tenho que ter esse cuidado de não espiritualizar tudo o que acontece, eu corro um risco de esquecer que há coisas na nossa vida que acontecem e que decorrem de uma ação espiritual, né? Nós vivemos no mundo material, no mundo orgânico, e por viver assim, por ter contato direto com aquilo que nós podemos enxergar, com aquilo que nós podemos ver, com aquilo que nós podemos tocar, é muito fácil esquecermos dessa, digamos assim, dimensão, esse contexto espiritual também que nos rodeia. E hoje o texto e a reflexão, o texto da reflexão de hoje fala um pouco disso, nos traz essa memória, ou nos faz lembrar, ou nos chama atenção para esse contexto espiritual que nos rodeia. Então, gostaria de compartilhar com vocês aqui o texto que está em Lucas, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui. Lucas 13. O versículo 10 em diante. Lucas 13, 10 em diante. Vamos lá. Está escrito assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre de sua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha nesses dias para serem curados, mas não no sábado,
Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Então aí eu li Lucas 13, tá embaixo aí para tá aqui embaixo para você buscar aí, fazer a anotação, depois ler com mais calma. Lucas 13, 10 em diante. Muito bem. Esse texto claramente nos traz a memória, ou nos lembra, ou nos faz ficar ligados sobre essa compreensão que devemos ter do espiritual, do contexto espiritual que nos rodeia. Então veja, Jesus ele estava ensinando naquela sinagoga, era um dia de sábado, e aconteceu esse milagre maravilhoso na vida daquela mulher. E não foi a primeira vez que Jesus, não foi a única vez que Jesus curou no sábado. Jesus, ele tinha essa característica de provocar, provocar os religiosos ali, e especialmente nesse caso, no dia de sábado, assim como em outros casos, justamente para desconstruir nesses religiosos uma ideia errada a respeito do próprio sábado em si, que é uma observância disposta nos 10 mandamentos, né? Mas que ao longo dos anos os religiosos criaram em volta desse mandamento uma ideia que não era compatível com aquilo que estava no coração de Deus. Então Jesus ele tinha essa ousadia de provocá-los nesse sentido para passar um ensinamento, desconstruir aquela ideia e construir uma ideia mais próxima daquilo que estava e que está no coração de Deus. Como eu aqui no começo dessa mensagem comecei dizendo, né, que Deus ele vem pela sua palavra desconstruindo algumas compreensões que são minhas e construindo outras compreensões que são mais próximas ou que se adequam àquilo que está na palavra, àquilo que está no coração de Deus. Então, Jesus ali ensinando e aparece essa mulher que tinha essa enfermidade. Era uma mulher doente. A enfermidade que aquela mulher tinha sobre si não era o resultado de um descuido com o seu próprio corpo. Não era. Não era a falta da prática de exercícios físicos, não era a falta de uma alimentação saudável, não era o descuido com a sua própria saúde. Não era esse o resultado daquela enfermidade, daquela doença que aquela mulher carregava. Detalhe importante, há 18 anos. Também não se tratava de um resultado de um distúrbio de ordem psicológica. Não se tratava de uma doença psicossomática. A origem
da doença não se tratava de uma alteração orgânica. Não era o resultado disso, não era o resultado dessas coisas. Não é porque ela almoçava todos os dias, fazer um merchan aqui, né, no McDonald's. Não é por conta disso. Não é porque ela adorava massa. Não é porque ela rejeitava legumes. Não é por nenhuma dessas coisas. A enfermidade que afligia e angustiava aquela mulher era o resultado de uma opressão espiritual. Por isso que eu disse no começo aqui que eu tenho que ter muito cuidado. Eu não tenho esse hábito, nem gosto de espiritualizar as coisas, mas eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque esse texto me informa de maneira muito clara que o resultado da doença que afligia e angustiava aquela mulher era uma opressão espiritual. E repito, essa enfermidade, essa doença perdurava por 18 anos. Há 18 anos, aquela mulher sofria de uma coação espiritual que refletia diretamente na situação física estrutural, o que certamente não permitia que ela tivesse uma qualidade de vida. Não há dúvidas aqui, pela maneira como o texto apresenta essa mulher, que ela tinha algumas limitações de ordem física. E certamente, considerando a sociedade do seu tempo, que tem uma certa semelhança com a nossa, ela sofria também discriminação social. Então, assim como aconteceu com essa mulher, essa enfermidade de origem espiritual, que refletia no físico dela, tinha uma consequência física, a nossa vida, e que as pessoas não enxergavam, né? Não conseguiam compreender olhando para ela, nem mesmo fazendo exames, que a doença que ela carregava, a enfermidade que ela carregava, era de origem espiritual. Então, a nossa vida não se resume apenas àquilo que podemos ver, podemos enxergar. Às vezes, o que está diante dos nossos olhos é apenas o resultado de algo que não podemos ver. Philip Yancey, um autor que agora já faz um tempo que eu não leio Philip Yancey, mas teve uma época da minha vida que eu li alguns livros dele. E um dos livros que eu li foi Rumores de Outro Mundo. E nesse livro, Philip Yancey cita um poeta anglo-americano chamado, meu inglês é péssimo, né? Então, se eu errar aqui a pronúncia, me perdoe. Eu vou ler como está aqui. É W.H. Auden. E esse poeta citado pelo Philip Yancey, nesse livro, Rumores de um Outro Mundo, que, aliás, eu recomendo, esse poeta escreveu o seguinte: por trás do cadáver no reservatório, por trás do ressentimento em uma relação, por trás da senhora que dança e do homem que bebe de forma insana, por trás do olhar de fadiga, da crise de enxaqueca e do suspiro, há sempre uma história a mais do que nos chega aos olhos. Há sempre uma história a mais do que nos chega aos olhos. Os psicólogos aí que estão participando do nosso
da nossa celebração, que estão me ouvindo agora, sabem muito bem que por trás de algumas impressões que a gente tem de algumas pessoas, tem sempre uma história. Há muito mais, existe muito mais do que aquilo que chega aos nossos olhos. E às vezes a gente faz nós tiramos algumas conclusões a respeito de algumas pessoas sem desconhecer a história dela, sem desconhecer por que ela chegou até ali. Então aquela mulher, por trás daquela situação física dela, tinha uma história. Tinha mais do que se podia enxergar. Havia mais do que aquilo que chegava aos olhos daquelas pessoas que contemplavam, que a viam todos os dias. Segundo os especialistas, que não é o meu caso, o desenvolvimento de uma doença psicossomática é basicamente o resultado de uma predisposição pessoal e orgânica em como o corpo e o psicológico interagem e reagem frente a certas circunstâncias da vida. O transtorno de ansiedade, por exemplo, tem sintomas físicos muito desconfortáveis e de difícil controle. Quem tem transtorno de ansiedade sabe o que eu estou falando. Sabe que passa por situações desconfortáveis, sintomas desconfortáveis, muito desconfortáveis, que é difícil controlar. Palpitações, por exemplo, dores no peito, sensação de falta de ar, formigamento nas mãos, entre outros sintomas, são resultado, num transtorno de ansiedade, são resultado daquilo que não se pode ver, daquilo que não se pode enxergar. Então é natural, isso só foi um exemplo, então é natural que por conta do contexto material e orgânico no qual vivemos, esquecermos que há um contexto espiritual também. Imperceptível aos olhos humanos. No qual esse contexto, nós estamos inseridos nesse contexto, e esse contexto espiritual tem considerável influência nas nossas vidas, assim como na vida daquela mulher. Está escrito no capítulo 6 do segundo livro de Reis, nos versos 8 e seguintes. Antes de ler aqui o texto, só contextualizar um pouco antes do texto que eu vou ler aqui. Eu vou ler do 15 em diante, mas do 8 em diante, para resumir, uma situação ali na época dos reis. O rei Sírio, ele sempre tentava pegar, abordar, vou simplificar, o rei de Israel. E tinha um profeta chamado Eliseu, e toda vez que o rei sírio tentava fazer algum plano, traçava alguma estratégia para poder tocaiar o rei de Israel, Eliseu, que era profeta,
a Bíblia usa muito a expressão, quando fala de Eliseu, quando não usa o nome de Eliseu, usa a expressão homem de Deus. Se refere a Eliseu como homem de Deus. Então, Eliseu, como homem de Deus, ele avisava o rei de Israel acerca dos planos do rei sírio. E aí os planos do rei sírio não davam certo. E o rei ficava nervoso, revoltado, queria saber por que não dava certo. Aí algumas pessoas disseram, é aquele profeta lá. Tudo que o Senhor planeja, tudo que o Senhor, rei, traça como estratégia, como plano, aquele homem de Deus, o Eliseu, o profeta, fica sabendo. Não é porque alguém contava para Eliseu, alguém pessoa física, mas é porque chegava, Deus falava com Eliseu, e aí ele ia lá e comunicava ao rei, e o rei não caía na cilada, né? O rei de Israel não caía na cilada do rei sírio. E aí o rei sírio falou assim, bom, então vamos cortar o mal pela raiz, vamos pegar esse profeta, vamos pegar esse cara aí que dizem que é homem de Deus. E aí o rei sírio preparou um exército, olha só, para pegar um homem, preparou um exército e foi. E Eliseu tinha ali um ajudante, que era, a Bíblia fala dele, fala a respeito desse ajudante, a expressão que a Bíblia utiliza é servo do homem de Deus. E aí, um dia bem cedo, que é o versículo 15 em diante desse texto que está aí na tela, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra lá do rei sírio, da história que eu contei, haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, o homem de Deus, o profeta, ai, meu senhor, que faremos? E aí Eliseu, o homem de Deus, respondeu para o companheiro, amigo dele, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, Eliseu, querendo que aquele homem, né, o seu servo, pudesse ter compreensão, ou melhor, pudesse ver mesmo aquele contexto espiritual que estava em volta deles, que ele não podia enxergar, então Eliseu orou. Orou, e orou a quem? A Deus, obviamente. E o pedido a oração de Eliseu foi a seguinte, versículo 17. Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluias. Então veja, o servo de Eliseu estava temeroso em relação ao que poderia acontecer quando ele viu o exército que havia cercado a cidade. Aquilo que estava diante dos olhos daquele homem teve impacto direto sobre as sensações dele e até mesmo a perspectiva que ele tinha do futuro. Ele viu aquele exército e falou, pronto, agora é o fim. Só que aquilo que ele enxergava era apenas uma parte de tudo aquilo que realmente estava acontecendo. Além do contexto material, orgânico, que ele via diante dos olhos dele, tinha um contexto espiritual também que o rodeava.
o livro que eu falei de Filipians, Sem Rumores de um Outro Mundo, é exatamente isso. O próprio nome do livro já diz. O mundo em que vivemos há rumores desse contexto espiritual que nos acompanha todos os dias. Em Efésios 6, Paulo escreve nos versículos de 11 a 18 o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos, olha só, contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos das esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. No tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então há um contexto espiritual. A gente não pode negar isso. Aquela mulher de Lucas 13, acometida por uma enfermidade há 18 anos, ao longo desses 18 anos, ela estava encurvada. Está escrito que ela não conseguia se endireitar de modo nenhum. Ela não conseguia. Ela não tinha forças para se endireitar. A medicina não podia ajudá-la. Os religiosos não podiam ajudá-la. Ninguém podia ajudá-la. Aliás, o chefe da sinagoga, como nós lemos lá em Lucas 13, valorizando mais as normas e as regras da religião, não conseguiu compreender a dimensão do que estava acontecendo ali. Só olharmos o texto. Quando aquela mulher foi curada, e ela, no versículo 13, ela se endireitou e começou ali a dar glórias a Deus, o chefe da sinagoga ficou indignado. E isso é que me impressiona. Como que aquele homem, um chefe de uma sinagoga, um lugar que trata de questões também espirituais, e eu diria primordialmente espirituais, não conseguia compreender a dimensão daquilo que estava acontecendo. E é indignado com aquilo, porque era sábado, sábado não podia fazer nenhum tipo de trabalho, e Jesus traz uma compreensão mais adequada ao coração de Deus a respeito do sábado, que ele não tinha entendido, ele e muitos outros não tinham entendido, aquele homem, o chefe da sinagoga.
Aquele homem, ele disse assim, olha, a semana tem 6 dias para trabalhar. Se vocês, falou ali para as pessoas que estavam ali, se vocês querem ser curados, se querem ser curados, que venham nesses dias, de domingo a sexta-feira. Mas não no sábado. No sábado não pode. E aí Jesus chama as pessoas que estavam ali, incluindo ele, né, aquele homem, de hipócritas, dizendo que eles muitas vezes cuidavam mais do boi, do jumento, no dia de sábado, porque eles precisavam beber água, cuidavam desses animais, davam água no dia que era um trabalho. E era necessário que os animais se alimentassem, bebessem água. Jesus não disse que isso era errado. Jesus disse que era errado o pensamento dele em achar que daqueles homens em achar que as pessoas não podiam ser curadas no sábado. E o que é que estava acontecendo ali? Jesus estava demonstrando e demonstrava e demonstrou que há uma batalha espiritual. Nós vivemos num contexto espiritual. Uma batalha espiritual, um contexto espiritual que nós, pela nossa que pela nossa própria condição humana, a nossa própria fragilidade humana, nós não temos capacidade alguma de vencer essa batalha. E Jesus, aleluia, mostrou ali naquele dia, naquele momento, naquela hora, e aquele homem não compreendeu. Jesus mostrou que ele, Jesus, tem autoridade no contexto espiritual. Amém? Mostrou que ele, Jesus, vence por nós. A batalha espiritual vence por você. A batalha que você e eu não conseguimos vencer. Aleluias. E aquele homem não teve essa compreensão. É interessante observar que o ambiente no qual aquela mulher se encontrava, naquela condição, naquele momento, era o ambiente da sinagoga. Se fosse hoje, seria o ambiente da igreja. Ou o ambiente do PG, né, do pequeno grupo, alguma coisa assim. Mas pensando ali na sinagoga, isso é um dado importante. Porque mulheres na sinagoga ocupavam os últimos lugares. Elas eram separadas dos homens no ambiente da sinagoga. Elas ficavam, né? Tem alguma explicação aí para isso, que não cabe aqui a gente falar sobre isso. Um outro ponto importante, bom, como eu disse, as mulheres ficavam separadas, então elas estavam num lugar apartado, né? Atrás, elas sentavam nos últimos lugares e tinha uma divisão, né? Entre os homens e as mulheres. Os homens sentavam à frente. Um outro ponto importante que deve ser observado aqui, considerando o contexto cultural religioso, é muito provável que aquela mulher frequentasse aquela sinagoga ao longo daqueles 18 anos, ou até mais. E isso denota que a liturgia daquele lugar não teve efeitos sobre a condição espiritual dela. Por longos 18 anos, nada mudou.
Nada mudou na vida daquela mulher. Ela continuou doente, ela seguiu doente por longos 18 anos. E está escrito que a causa daquela doença, como disse e repito, era um espírito de enfermidade. Jesus disse na repreensão dele, quando aquele homem se manifesta contrário àquele milagre, àquela cura, aquela vitória que tinha acontecido, Jesus fala que aquela mulher, ela estava cativa, ela estava, ela era oprimida, lá no versículo 16, por Satanás. Jesus disse, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Irmãos, irmãs, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. E aqui eu quero falar com muito cuidado. Não é o ambiente da igreja, não são os louvores que cantamos. Sabe, às vezes você fica incomodado, incomodada, porque você está no ambiente da igreja e alguma coisa ali não saiu como você gostaria, e aquilo ali, então, acabou com a sua espiritualidade, acabou com aquilo que você esperava que acontecesse ali naquele momento. Às vezes o cantor não estava muito bem, a cantora não estava muito bem, o guitarrista, o baterista não estava muito bem, falhou, desafinou, errou o tempo, errou o compasso, colocou um acorde que não era, deu uma desarmonia, aquilo já causou em você uma certa sei lá o quê. Deixa eu dizer para você uma coisa, não são os louvores que você canta, não é o ambiente da igreja, não é a maneira como você gostaria que fosse o ambiente da igreja, não é o seminário no qual você estuda, seminarista, não é a comunhão com as pessoas na igreja, da igreja que você frequenta. E pode até parecer heresia o que eu vou falar, mas preste atenção no contexto em que eu coloco isso. Também não é o quanto você lê a Bíblia, nem tampouco o quanto você ora. Tudo isso é importante e fazem parte da caminhada cristã. Não tenha dúvidas disso. Tudo isso é importante. Mas a vida com Cristo não começa a partir de alguma dessas práticas. Não é a partir de algumas dessas práticas ou de todas elas que a vida com Cristo começa. Está escrito em João 10, 27. João 10, 27. As palavras de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus, aqueles que são de Jesus, ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus. Então veja, se eu vou à igreja, louvo, tenho comunhão, leio a Bíblia, oro, mas se eu não escuto a voz de Jesus, se eu não sigo Jesus, se eu não me torno um discípulo de Jesus, nenhuma dessas coisas podem produzir vida em mim. Nenhuma dessas coisas podem produzir alguma coisa boa em mim. Eu quero lembrar você que os ateus leem a Bíblia e talvez conheçam a Bíblia até muito mais do que eu e você. E nem por isso a Bíblia produz alguma transformação nessas pessoas. Por que que isso não acontece? Porque elas não ouvem a voz de Jesus.
Somente Jesus, somente Ele pode fazer a diferença nesse processo que se chama vida. É só Ele. E aí sim, ouvindo a voz de Jesus, sendo discípulo de Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho uma comunhão com os irmãos, eu vou para um seminário para estudar teologia, eu vou para a igreja, eu canto louvores. Tudo isso começa a ter um significado ainda mais excelente. Amém? Pense nisso. Então, naquele sábado, naquela sinagoga, nada fez diferença na vida daquela mulher. Nada fazia diferença há 18 anos. Tudo era igual, assim como nos últimos 18 anos para ela. Até que Jesus chamou. Até que ela ouviu a voz de Jesus. E o que foi que ela fez? Ela ouviu essa voz, ouviu a voz de Jesus e foi na direção de Jesus. Está escrito que Jesus pôs as mãos sobre aquela mulher e imediatamente aquele mal que estava sobre ela, aquela opressão que determinava a maneira como ela deveria viver, encurvada, envergonhada, sofrendo preconceitos da sociedade em que ela vivia, não podendo se relacionar adequadamente como ela gostaria, aquilo que não permitia que ela se endireitasse, aquilo que suplantava o gosto dela pela vida. Tudo foi retirado da vida daquela mulher. Aleluias. Porque ela ouviu a voz de Jesus e foi na direção de Jesus. Ela viu que nada daquilo, ela pôde provar logo depois daquele milagre, e ela pôde entender que nada daquilo que ela experimentava há 18 anos era mais importante do que ouvir a voz de Jesus. Como está sendo esse tempo de celebração aqui para você com a gente? Esse tempo de ouvir a palavra de Deus hoje? Como tem sido tudo isso para você nos últimos meses, nos últimos anos? Você que tem frequentado, já frequentou o ambiente da igreja, por um acaso você está me ouvindo agora e tudo não parece fazer diferença para você? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está interessado em você. Eram muitas as pessoas que estavam ali. Mas Jesus estava interessado naquela mulher. Ele sabia a opressão que ela tinha sobre a vida dela. E Jesus queria libertá-la. E assim ensinar alguma coisa para aquelas pessoas. E assim ensinar alguma coisa para nós. Jesus estava ensinando ali, né, com palavras. E ele saiu da palavra e foi para a prática. Jesus, naquele dia, quebrou o protocolo da sinagoga. Ele parou de ensinar, olhou para aquela mulher que estava em um lugar apartado, distante daqueles que estavam sentados à frente, e chamou para ficar na frente de todos. Em um dia de sábado, ele quebrou todas as regras, porque a vida era mais importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a área da sua vida que anda encurvada? É o seu casamento? É a sua profissão? É a sua vida sentimental? São os seus negócios? A sua empresa? Assim como aquela mulher, você não consegue endireitar as coisas?
A palavra de hoje é para você. E ela está dizendo para você que há questões na sua vida. Há questões na sua vida que são de ordem espiritual. E, portanto, você precisa tratar dessas coisas espiritualmente. Todos nós. Há questões nas nossas vidas que são de ordem espiritual. E nós devemos tratá-las espiritualmente. Precisamos de Jesus, da sua palavra, do seu espírito. Precisamos ouvir a sua voz e entregar a ele a nossa condição impotente. Não adianta você continuar tentando. É ele quem vai fazer. É ele quem tem o poder. Você precisa apenas entregar, apenas confiar, pois aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que essa opressão que pode estar sobre a sua vida. Como vimos, está escrito lá em Efésios 6, um versículo um pouquinho antes, versículo 10. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor. Não é seja forte em você mesmo. Não está escrito no grande poder do Senhor, não é no seu poder. Algumas situações da nossa vida, nós dependemos e devemos depender de Deus, de Jesus, porque é só Ele que tem o poder para resolver determinadas situações da nossa vida. Aquela mulher, mesmo enferma por 18 anos, e isso é importante ressaltar, ela não desistiu de continuar por 18 anos. Certamente ela não imaginava que um dia poderia ser curada. 18 anos daquele jeito. A medicina não ajudou. Os religiosos não ajudaram. Ela não conseguiu se ajudar. Talvez ela já estivesse até acostumada com aquela postura encurvada. Talvez ela nem fosse, se ela não se encontrasse com Jesus ali naquele dia, talvez ela nem fosse curada. Mas nada disso impediu que ela buscasse o alimento para a alma dela. Por isso ela estava ali na sinagoga, para ouvir as únicas palavras que podem produzir vida abundante. Está escrito em João 6:68. Ali no João 6:68, no momento no qual as pessoas estavam abandonando o discipulado de Jesus por conta das palavras de Jesus, por conta da realidade que ele coloca diante daquelas pessoas, daqueles discípulos que estavam com ele, e não são aqui os famosos 12 discípulos que nós conhecemos aí ao longo das Escrituras, não. Jesus tinha muitos outros discípulos. E quando Jesus fala, francamente, Jesus sempre falou francamente, ele nunca nos iludiu com alguma coisa. Quando Jesus falou francamente com aquelas pessoas que estavam ali, e eles começaram a abandonar o discipulado de Jesus, Pedro, em resposta ao convite para ir embora, feito pelo próprio Jesus, porque os discípulos disseram assim, mestre, eles estão indo embora, e aí Jesus disse, se vocês quiserem ir também, agora está na mão de vocês, escolhe. E Pedro, em resposta a esse convite de Jesus para se afastar, Pedro responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluias. Jesus
é aquele que tem as palavras de vida eterna. Aquele que tem as palavras que pode produzir vida e vida abundante em nós. Por isso nós precisamos ouvir Jesus. Ouvir Jesus e ir na direção de Jesus. E colocar diante dele essa nossa fragilidade humana, essa nossa incapacidade humana de ir além daquilo que os nossos olhos podem ver, de entender, de compreender e de vencer esse contexto espiritual que nos rodeia. Só Ele é que pode vencer, só Ele é que tem poder. Amém? Queria chamar aqui o Marcelo. Eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Onde você estiver aí, feche os seus olhos. E pensa naquilo na sua vida que tem andado de uma certa forma, tem estado já há algum tempo de uma certa forma encurvado essa situação. E você já tentou endireitar tantas vezes e não consegue. Eu quero dizer para você, se essa situação que tem sido difícil há tanto tempo, se for de ordem espiritual, talvez uma opressão, uma angústia, quero que você pense nisso agora, que você coloque aos pés de Jesus, aquele que tem um nome que é nome sobre todo nome, aquele que tem poder. Coloca agora diante dele, nessa oração. Acredite, o milagre pode acontecer. Deus, em nome de Jesus, pode livrar você e mudar essa situação. Ele pode endireitar as coisas. Então, ore comigo. Pai, nós reconhecemos, Senhor, diante da sua palavra hoje, a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa condição frágil, humana, às vezes de compreender tudo aquilo que nos rodeia, de resolver, de endireitar as coisas. E diante disso, Senhor, diante desse reconhecimento, colocamos a nossa vida. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que apresenta essas vidas agora aqui nas suas casas, por meio de um computador, de um celular. Participam dessa oração, participam, Senhor, deste momento. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada vida agora, Senhor. Cada situação que é colocada agora diante do seu altar, cada situação que é colocada diante de ti, que para nós, Senhor, que para cada uma dessas pessoas tem sido difícil durante esses anos, que tem sido motivo de desesperança, às vezes até de se afastar, de desistir. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, renova as forças, Senhor, renova, acrescenta fé nesses corações. Pai querido, estenda as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, esse mal, se for um mal espiritual, Senhor, se for uma opressão de Satanás, uma opressão maligna, do qual, Senhor, precisamos ser libertos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora, nós clamamos, Pai, o nome do Senhor, e pedimos que afasta, endireita, Senhor, essa situação. Talvez seja uma enfermidade, como no caso da vida dessa mulher, que era uma enfermidade
ela sofria no seu corpo por conta de uma opressão, por conta de um cativeiro espiritual. Pai, e o Senhor naquele dia libertou aquela mulher. Deus, em nome de Jesus, se for enfermidade, liberta, Senhor. Liberta, cura. Se for, Pai querido, uma angústia, Senhor, no coração, alguma coisa precisa ser resolvida no coração, na mente, também, Pai, derrama da sua cura, Senhor. Talvez o casamento esteja destroçado, Senhor, não há mais concordância, não há mais diálogo, Pai, porque há um espírito de desarmonia neste lar. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos também nesta manhã, pela autoridade do Senhor. Pai querido, talvez é o emprego, as portas se abrem, logo se fecham. Pai querido, em nome de Jesus, abra as portas para os teus servos e as tuas servas. A porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. Pai querido, em nome de Jesus, as dificuldades que os teus servos têm passado, Senhor, talvez os negócios, talvez alguns de nós aqui sejam empresários, têm negócios, e quando está para fechar a coisa, a situação não acontece, Senhor. Pai, se há uma opressão nesse sentido também, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor, e faça um milagre nesta manhã, nesta semana, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher. Nós entregamos, Senhor, as nossas incapacidades diante de Ti. E nos ajuda, Senhor, a descansar os nossos corações no Senhor, a colocar a nossa confiança em Ti. O Senhor é o nosso Deus, em Ti nós confiamos, no nome de Jesus. E é neste nome que nós oramos, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting.
long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love. And empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.